olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho.
forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Antes de começar a nossa palestra, eu quero convidar a todos para que se tranquilizem onde estão. Aqueles que puderem fechar seus olhos, o façam. Vamos juntos mentalizar Jesus, que é o nosso mestre, o nosso irmão maior, né? E vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que temos de estar reunidos, mesmo que à distância, através da tecnologia. Aliás, essa tecnologia que veio para ficar, né? Uma tecnologia que possibilita, nessa fase que nós estamos passando, nós podermos estar unidos de alguma forma. Que Jesus então possa nos abençoar, que Ele possa, através da sua energia amorosa, nos reequilibrar tanto física quanto espiritualmente. Que a gente possa receber dessa energia, reter ela nos nossos corações, que a gente possa também dividir essa energia com os nossos familiares, a gente imaginar o nosso lar sendo imantado também com essa energia maravilhosa de Jesus, para fazer uma limpeza, né? Uma reorganização no equilíbrio da casa, que é de extrema importância. Tudo depende da nossa cabeça, né? Do nosso crer. E tudo depende da energia que nós emanarmos a partir desta crença. Então que a nossa tarde possa ser uma tarde agradável. Mais uma evangelioterapia aqui no Manuel Bento. Que assim seja. Bom, o tema de hoje: qual o seu olhar e percepção sobre a vida? Por que eu decidi fazer essa palestra? Bom, primeiro por essa questão que eu já citei aqui, de estar 1 ano vivenciando essa situação inusitada. E através desse 1 ano, poder reparar a percepção, ou seja, o olhar que algumas pessoas têm sobre o que estão vivenciando. Então nós vamos ver que existem pessoas positivas ainda, né, apesar de tudo.
Nós vamos ver pessoas que entraram em desespero, pessoas que estão se apagando na sua energia, pessoas pessimistas, e nós vamos ver pessoas otimistas. Nós vamos ver pessoas que acreditam, outras que não. E gozado, estranho e interessante, às vezes pessoas que moram no mesmo lar. Então você vai reparar que tem irmãos, né, que vivem no mesmo lar e que têm essas percepções diferentes sobre a vida em si. Mas isso também não quer dizer só em relação ao que está acontecendo, né, da pandemia. Isso é em relação à própria vida. Isso vai muito da forma como cada um enxerga, né? Cada um percebe as coisas à sua volta. Então, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha essa condição de perceber, né, pessoas que tinham diferentes olhares sobre a mesma situação. O acontecimento era o mesmo. Imagine, por exemplo, uma situação num lar, né? Acontecia alguma coisa num lar. Irmãos diferentes com percepções diferentes. É aquela velha história, né, do copo. Porque eu olho o copo está cheio, um acha que ele está meio cheio, o outro acha que ele está meio vazio. Né? Um é otimista e o outro é pessimista. E se elas estão vivendo no mesmo lar, se elas tiveram o mesmo tipo de educação, por exemplo, o que é que diferencia isso? Naturalmente que o fato de elas terem a mesma educação e morarem no mesmo lar não significa que elas tenham experiências espirituais semelhantes, ou seja, vivências espirituais. Consequentemente, não significa que elas tenham as mesmas crenças. Tá? Então isso faz com que pessoas tenham olhares diferentes e percepções diferentes sobre a vida. E o convite que eu quero fazer aqui é, através da nossa palestra, você, qual é o seu olhar e a sua percepção sobre a vida? Vamos ver? Veja esta frase de Jesus: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso está em Mateus, né? 6, 22. Para quem não sabe, candeia é isso que está aí, ó. Uma espécie de uma lamparina antiga, né? Feita de barro. Então, se a gente trocar ali a candeia por luz, então vamos lá. A luz do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pois tem uma sequência, né, disso daqui, que ele fala assim: porém, se o teu corpo, teus olhos, né, forem negros ou escuros, quantas trevas haverá em ti? Então Jesus já falava sobre essa questão das percepções e da forma de olhar, né? Aquilo que você percebe à sua volta. Por que isso é importante? Porque ao olhar, ao perceber, você traz para você. Então você pode se iluminar, como você pode se apagar. Não depende do agente externo. Como eu já falei aqui no início, às vezes o acontecimento é o mesmo, na mesma casa. E as pessoas que moram naquela casa, devido àquele acontecimento, podem ter olhares e percepções diferentes. Enquanto que uns vão ficar assustados, preocupados, né? Outros podem simplesmente ter a confiança necessária e não se deixar influenciar tanto. Ou seja, o acontecimento é o mesmo, mas o olhar é diferente. A forma de perceber as coisas é diferente. Consequentemente, a forma de trazer isso para a alma, né? Para o espírito, que vai acabar se refletindo no corpo, você pode se iluminar ou não. É isso que Jesus está falando aqui. Mas não é só essa questão do olhar, né? É a questão daquilo que você percebe, até nas energias. Eu falo isso também porque nós temos
como espíritas, né? Uma série de lições, uma série de aprendizados. Mas nem todo espírita compreende a doutrina da forma como deveria. Então nós temos espíritas pessimistas também, sabiam? Parece estranho falar isso, né? Espírita pessimista, mas tem. É aquele que só acredita, por exemplo, nas coisas negativas, só lê livros, né, que falam de coisas negativas, consequentemente só pensa, né, só acredita em obsessões, ele não consegue enxergar algo bom, algo que está além, né? Os espíritos que vieram apresentar a doutrina espírita falaram de equilíbrio. Eles não estavam sofrendo no plano espiritual, esses espíritos que vieram trazer as informações. Todos eles estavam equilibrados em planos, né, não tão elevados assim, porque eles não são espíritos puros, mas em planos elevados, equilibrados, felizes. Nenhum deles que veio de fato trazer a mensagem estavam em trevas, ou estavam assustados, ou estavam preocupados, ou estavam sofrendo. Estou falando aqui dos espíritos que ditaram a doutrina espírita. Naturalmente que Kardec também entrevistou espíritos que estavam em dificuldade, tá certo? Mas o importante é que a grande mensagem da doutrina é uma mensagem de luz. Ela não é a mensagem das trevas. E infelizmente nós temos espíritas, como eu já falei aqui, que são pessimistas, né? E que ficam dando vazão a ler livros que trazem, ao invés de trazer a luz, traz trevas. Ao invés de ajudar na confiança, desmonta a pessoa, desequilibra a pessoa. E, consequentemente, quem ela vai trazer para estar com ela, né? Que tipo de percepção, aquilo que ela vai trazer para ela vai estar dividindo com outros, tanto físicos quanto espirituais. Por isso que é importante a gente ter essa percepção, essa crença e confiar de que, dependendo daquilo, da forma como você enxergar as coisas, você pode se iluminar ou não. E quem falou isso aí é Jesus, tá certo? Olha essa frase: o sentido da vida é estar vivo. É tão claro, tão óbvio e tão simples. Mesmo assim, todo mundo não para de correr em pânico, como se fosse necessário conseguir alguma coisa além de si próprio. Essa frase é do filósofo Alan Watts, que eu escolhi ele hoje, né? Aliás, eu vou encerrar com ele também. Eu escolhi o Alan Watts para trazer aqui alguns conceitos para a gente pensar. O sentido da vida é estar vivo, esse é o básico. E é tão claro, e tão óbvio, tão simples. Porém, tem pessoas que ficam buscando coisas no externo, esquecendo do interno, né? Eu diria que essas pessoas, elas estão cegas para a vida, porque elas estão se envolvendo demais nas coisas que vão perecer, coisas que vão ficar. Essa pandemia veio para dar um chacoalhão em todo mundo, né? E fazer as pessoas de repente estarem mais entronizadas, né? As pessoas olhando mais para dentro de si. Porém, tem pessoas que não conseguem, então elas continuam se distraindo, dessa vez agora com seriados, com sei lá, filmes, vendo televisão, vendo noticiários. Não que isso não seja importante, mas não pode ser só isso. A vida é simples, mas a gente complica ela demais. Então isso faz com que a gente tenha percepções diferentes, como eu já falei aqui desde o início, né? Às vezes no mesmo lar, pessoas com percepções, porque têm olhares diferentes sobre aquilo que elas enxergam da vida, quando elas deveriam estar na simplicidade. Tudo de bom para vocês, tá? E com confiança. Olhem essa imagem, né? Ali um monte de gente ali com carinha triste e um ali iluminado. E vamos ver essa frase aqui: a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz,
quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em um lugar distinto. Opa! Esta frase, ela resume aquilo que eu venho falando até agora. E eu vou ler de novo. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada um, em um lugar distinto. Olha que interessante. Só que esta frase, ela tem uma continuidade. Vamos ver. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego que caminha lado a lado de uma pessoa que vê perfeitamente. Um percebe a luz, enquanto que o outro não tem a mínima impressão. Então, ainda que juntos podem um estar em trevas, imagine esses aqui todos azuizinhos aí, enquanto que um está resplandecente. Então, dependendo da situação que nós estamos vivenciando, você pode se iluminar, nessa pandemia toda, ou pode se entregar com a maioria. Onde está a diferença? Na pandemia? A diferença está na situação que as pessoas estão vivenciando ou na forma que essas pessoas olham e percebem as coisas. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, eles a gozam onde quer que estejam, na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então essa frase inteira, dividida em 3 slides aqui, ela está lá no Céu e Inferno, no capítulo 3, item 6. E olha como ela termina. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, eles a gozam onde quer que estejam, na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então, sabe o que isso significa? Tudo isso que eu venho falando até agora, por que ele é importante? Porque o seu olhar, a sua percepção sobre a vida física, ela é a mesma que você vai ter na vida espiritual. Então lembra que eu falei aqui que a maioria, ou pelo menos os espíritos que vieram trazer a doutrina, esses estavam iluminados, não estavam nas trevas. Esses espíritos vieram trazer uma doutrina fantástica de como a gente, ao entendê-la, pode se iluminar também. Dependendo, porém, de como eu olho a doutrina, de como eu percebo a doutrina em mim, eu posso me apagar. Então eu posso achar, por exemplo, que ao invés de eu merecer um espaço bacana no plano espiritual, que eu vou para um umbral, que eu vou sofrer, que eu vim pagar débitos, não vim aqui para crescer. Percebe? O olhar e a percepção. O que é que você enxerga nos aprendizados, né? O que você tira de lições quando você lê alguma coisa da doutrina? O pessimista vai ler aquilo ali e vai ficar achando que tudo é ruim. Você pode ler uma mesma questão do Livro dos Espíritos e a interpretação ser diferente. Um vai achar maravilhosa, o outro vai achar que é Deus condenando, ou Deus, punindo. Por isso que tem espíritas que acham que nós estamos aqui para pagar, enquanto que tem outros que acham que nós estamos aqui para se desenvolver, para evoluir. Estes sofrem menos. Esses têm uma percepção diferente da vida. Esses estão iluminados. Então olha que interessante. Eles não falam aqui, que você, tanto na terra, encarnados quanto desencarnados, você pode ter espíritos um ao lado do outro. Um está iluminado enquanto que o outro está em trevas. E o que é que determina isso? O espaço onde eles estão? Ou a predisposição, a forma como cada um enxerga as coisas?
A pergunta que eu faço para você que está me ouvindo é: como é que você enxerga as coisas? Nessa figura que está aí, você é o iluminado ou você é o monte de triste ali? Quando você chega, as pessoas se sentem bem à sua volta ou elas se apagam? Porque nós somos responsáveis por isso também. Então olha que interessante, não? Olhar, percepção, iluminar-se e apagar-se. Não depende das circunstâncias e das situações. Depende unicamente de cada um. Você, que está me ouvindo, está se iluminando ou está se apagando? Veja essa imagem também, né? É uma imagem bonita que mostra aí o planeta, né? O olhar sobre o planeta. Os olhos veem, mas o enxergar, eu pus entre aspas, né? É como nossa atmosfera interior. Então, enquanto uns dizem a vida não é boa e este planeta é uma prisão, outros dizem não, é uma escola e uma bela oportunidade que Deus nos deu de vivenciarmos novas experiências. Você já deve ter ouvido muita gente falar que aqui é um planeta de provas e expiações, que a gente está aqui para sofrer, que ainda vai virar um planeta de regeneração, mas que vai demorar, porque a gente é ainda inferior, que a gente, né? Gente, a Terra não é uma prisão, ela é uma escola, e é uma escola linda e abençoada. Porém, dependendo da forma como você enxerga, você vai se sentir aprisionado. E não depende do planeta, depende de você, porque o planeta é o mesmo. Por isso que eu coloquei ali, né? Os olhos veem, mas o enxergar é conforme a atmosfera interior. Se eu sou pessimista, eu vou ver as mesmas coisas que alguém que é otimista. O otimista vai se iluminar e eu, pessimista, vou me apagar. Você é pessimista ou você é otimista? Pensem, não precisa responder porque você não vai conseguir falar comigo agora, mas de repente você pode até responder ali depois, no chat. Eu gostaria até de saber quantos pessimistas e quantos otimistas nós temos ouvindo a nossa palestra aqui. E aí eu faço o convite diante dessa, de novo, né? Qual o seu olhar e percepção sobre a vida? Como é que você se enxerga? Como é que você enxerga tudo que está acontecendo? Você está sofrendo, não está sofrendo? Você confia, você acredita, você tem fé, tem esperança? Você é alguém que ilumina os outros ou você é aquele que ajuda a apagar? A tua atmosfera interior te permite enxergar de fato e perceber as coisas de forma positiva? E aí, outro convite que eu faço: será que temos o controle sobre tudo? Essa imagem tenta mostrar isso, né? A pessoa teoricamente sendo manipulada, né? E ela tentando se livrar. Nós temos controle sobre tudo da vida? Ou nós temos que aprender a olhar a vida, né? Conforme a vida nos traz, conforme as coisas vão acontecendo, e o meu olhar é que vai fazer com que as coisas que estão acontecendo possam ser percebidas de forma diferente, né? Tanto positiva quanto negativamente. Isso é outra coisa que a gente tem que pensar. E para isso eu vou contar uma historinha. Na verdade é uma fábula, né, chinesa, que inclusive está circulando recentemente aí nos WhatsApps da vida e tal. Eu vou pedir licença para vocês para contar. A historinha é de um mestre chinês, já velhinho, que vivia num povoado inclusive meio isolado, né? E ele era meio que considerado assim, uma espécie de mestre, já pela sua... Porque tem um detalhe, né? O povo chinês, eu não sei hoje, mas na antiguidade, o povo chinês tinha muito isso, né? De ver os seus anciões como mestres.
porque são pessoas que vivenciaram muitas experiências na vida e poderiam ensinar alguma coisa para os mais jovens, né? Então eles eram vistos dessa forma. E ele morava numa fazenda ali, com uma família e tal. Aí, ele tinha um cavalo, um único cavalo. E um dia esse cavalo pulou a cerca e fugiu. Aí ele, né, ficou meio assim suspenso. Os vizinhos, que tinham um velhinho ali em alta conta, né, foram até ele e falaram: nossa, que azar, hein? Seu único cavalo fugiu, e agora e tal? É muito azar. Aí o velhinho olhou para eles, né, e falou: talvez. Pode ser azar ou não. Talvez. Aí o pessoal ficou em suspenso. Mas como assim? O cavalo foge e não é um azar? Talvez. Bom, aí passou um tempo. O cavalo que tinha fugido, ele acaba voltando. Só que ele volta e traz com ele 7 cavalos selvagens. Olha que interessante. O cavalo fugiu, depois de um tempo voltou e trouxe 7 cavalos selvagens com ele. Aí o pessoal foi novamente lá falar com o ancião, né? Nossa, isso é muita sorte mesmo, hein? O cavalo tinha fugido, agora trouxe mais 7. Puxa, isso é mesmo sorte. Aí o ancião olha e fala: talvez. O pessoal fica em suspenso de novo, né? Como assim talvez? Bom, passa um tempo, um dos filhos, né, mais novo do ancião, decidiu domar um daqueles cavalos selvagens que tinha vindo com o outro cavalo, né, que eles tinham. E aí, nessa tentativa de domar o cavalo, ele acabou sendo derrubado e quebrou uma perna. Tá? Quebrou a perna, e aí foi aquele desespero, né? Ainda mais afastado, cidadezinha e tal. Cuidado, um garoto com a perna quebrada. Lá vem os vizinhos novamente. Nossa, que azar do seu filho. Isso é muito ruim, certo? Dessa vez ele me pergunta: isso é ruim, certo? Aí o ancião: talvez. Mas como assim? O menino quebrou a perna, isso é ruim. Talvez. Por quê? Passado mais alguns dias, vêm os soldados, né, visitando o vilarejo, e vai até a fazenda também ali eles estavam convocando os jovens para ingressarem no exército, porque eles iam ter uma batalha, uma guerra. Porém, o fato do menino estar com a perna quebrada não se alistou. Ele não poderia se alistar, ele não serviria nada lá no exército. Aí novamente: nossa, agora isso sim é sorte, hein? Não tem como negar. E aí o ancião mais uma vez: talvez. Bom, a história é meio interessante, né? Porque os fatos vão acontecendo e o ancião, com a sua experiência de vida, vai deixando as coisas fluírem e ver o que tem de lição, sabe? O olhar que ele pode ter sobre as coisas e as percepções que ele pode ter sobre as situações. Então ele não estava tomando decisões de sorte, azar, de amaldiçoar, né? Talvez. E aí, qual é o mote, né? Qual é aí o grande objetivo desse conto, na verdade, né? Essa questão aqui, ó. Será que nós estamos largados na vida sem qualquer assistência superior? Deus nos largou aqui, ele acreditou, colocou, e aí você que se vire, não tem nenhum tipo de assistência, não tem espíritos superiores olhando por nós, ou nós temos de fato, né, situações em que a gente percebe que existe sim uma assistência. Quantas pessoas, por exemplo, olhando, né, em
inclusive a questão da história. Quantas pessoas, por exemplo, elas passam numa rua, cai uma telha do lado da pessoa, a pessoa, nossa, que sorte, a telha poderia ter me acertado a cabeça, poderia estar morrendo. E aí passa uma semana, a pessoa adoece, né, e acaba tendo problemas de saúde. Por quê? O que é que determina a telha não ter acertado a pessoa para depois ela ter problemas de saúde? Os pessimistas e os espíritas, né, que acreditam em coisas tenebrosas, já vão dizer, não, é porque a telha não era para acontecer, ele tinha que sofrer a doença mesmo. Será? Será que é isso? Cada um de nós tem, sim, né, um programa aí, mas o que acontece nesse nosso programa, quem determina somos nós, dependendo da forma como a gente enxerga e da forma como a gente se posiciona diante dos fatos. Então, até que ponto sorte ou azar são situações acidentais? E o quanto de responsabilidade nós temos nos fatos? Porque nós temos a vida, questões de azar e de sorte, elas são determinadas ou elas são construções? Pessoas que têm o olhar negativo, elas têm uma tendência a ter mais sorte ou ter mais azar nas suas vidas? Pessoas que têm um olhar tenebroso, como fala Jesus, né? Você enxerga as coisas e você pode obscurecer a sua alma. Que futuro elas terão? Como é que a gente vivencia essas situações? A pandemia está aí, que azar, hein? Aí eu vou falar que nem o ancião. Talvez. Será? O que eu posso tirar de lição da pandemia? O que eu estou falando aqui é espiritualmente, tá, gente? Não é materialmente. A gente não pode esquecer que nós somos espíritos encarnados, usando um corpo físico, vivenciando situações. Então, espiritualmente falando, o que eu consigo tirar de lições da pandemia? Eu posso construir coisas boas para o meu espírito, tá certo? E aí eu trouxe Jesus aqui, porque a gente vai encerrar, tá bom? Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Isso está lá em Mateus também, no 25. É uma sequência daquele Mateus 6, 22 que a gente viu lá, dos olhos, né? Que o olho é a candeia do corpo. Então é uma sequência. E aí, a proposta que Jesus faz aqui. Por que eu estou tão, cuidadoso quanto a vida? Eu não confio, eu não acredito. Eu não tenho fé. Não tenho esperança. Eu acho que tudo é tristeza à minha volta. Eu posso viver assim, mas quanto tempo? Ele já fazia essa proposta aqui. Dependendo de como você olha, como você percebe as coisas, você pode se iluminar ou não. E aí, de repente, a gente não tem confiança. E aí ele faz essa proposta. Por que você está tão preocupado? Por que está tão cuidadoso? Por que não aproveita as circunstâncias, as coisas, conforme elas estão à nossa disposição? E ser feliz com o que você tem. Porque tem pessoas que elas não conseguem ser felizes com o que tem, elas ficam jogando sempre para o futuro. Para o futuro, coisas que talvez não venham, né? E aí eu lembro a historinha lá do mestre, talvez. É para pensar, certo? E aí tem mais uma frase de Jesus aqui, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo,
que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, Deus sabe que nós precisamos, Ele nos deu a oportunidade, Ele está aqui, então Ele está nos acompanhando. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ainda em Mateus na sequência, né? Não vos que inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso não quer dizer que a gente não tenha que lutar, trabalhar, fazer as coisas acontecerem, porque isso aí é obrigação, faz parte, né, de uma lei de desenvolvimento, da lei de preservação e da lei de progresso. É o bati e obtereis que Jesus fala. Porém, que a gente faça isso com confiança, de que o que está reservado para nós virá, na medida da nossa necessidade, e não daquilo que a gente espera e quer. Porque enquanto você não se satisfazer com o que tem, e com a situação que você está vivenciando, e ficar desejando coisas, né, situações que talvez você não tenha controle, lembra do controle? Você vai sofrer, você vai se obscurecer, vai ser pessimista, e não vai ter um olhar positivo sobre a vida, o olhar de luz que fala Jesus. Encerrando, né, concluindo, eu trouxe mais uma frase aqui do Alan Watts, para a gente encerrar nossa palestra de hoje. A humanidade se apega às coisas na vã esperança de que elas permaneçam imóveis e perfeitas. Não se reconciliam com o fato da mudança. Alguns lamentam a mudança e mostram que não estão se movendo com o ritmo da vida. Então é mais uma frase aqui para pensar, do Alan Watts. Eu vou ler ela novamente para a gente encerrar. A humanidade se apega às coisas na vã esperança de que elas permaneçam imóveis e perfeitas. Não se reconciliam com o fato da mudança. Alguns lamentam a mudança e mostram que não estão se movendo com o ritmo da vida. Você está se movendo com o ritmo da vida? Ou você ainda acha que você tem controle sobre a vida? A pandemia veio, né, chacoalhou todas as suas percepções de controle. Você está sofrendo com isso ou você está se adaptando, né, se reconciliando com as mudanças? Você é uma pessoa otimista ou você é uma pessoa pessimista? E como espírita, você acredita que você está aqui para sofrer ou você acredita que você está aqui para se desenvolver? Você acha que você, ao desencarnar, vai estar iluminado ou você acha que você vai estar apagado? É para pensar. Obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nós.
nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que possamos neste momento nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz. Que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo o nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer
a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao nosso amor quem te confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços, dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. Acariciar o céu, o sol, o mar, é ir buscar no além de alguém a beleza interior. Amar é dividir fronteiras, superar barreiras que alguém deixou. Amar é construir
mister. Amar é viver, é sofrer por uma razão qualquer. Amar é ser coração, é ser emoção. Amar é simplesmente doação. Amar é construir, é evoluir, é perdoar, é renunciar, apesar da dor que se faz.